Tá indo, só um minuto. Pronto. Então, boa tarde a todas e todos. Nós estamos no nosso terceiro colóquio Hannah Arendt, Diálogos Intempestivos, em vista da pandemia esse ano de modo virtual. Nós estamos na nossa terceira conferência, hoje com a doutora Mariana de Matos Rubiano, que vai nos falar sobre as formas de governo, atividades humanas e espaço público no pensamento de Hannah Arendt. A Mariana possui graduação e licenciatura em Ciências Sociais, licenciatura em Filosofia, mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Atua na área de Ética e Filosofia Política com os seguintes temas: liberdade, ação, cidadania, governo, fundação, revolução, neoliberalismo e governança. Queria agradecer demais a presença da Mariana por encampar esse desafio de estar conosco nesse evento, participando como ouvinte e hoje nos brindando com a conferência. Mariana, como eu gosto de chamar a Mari, além de uma amiga querida, é uma intelectual, né, do primeiro escalão, teve sua tese aí com menção honrosa e tem textos fabulosos que têm ajudado toda a comunidade acadêmica que se liga à pesquisa em Hannah Arendt, iluminando, né, as falas, iluminando os textos, iluminando a pesquisa. Eu sou suspeito de falar da Mariana por todo o bem que eu quero a ela, né, mas para além desse bem, toda a competência dela está à tona, né, e vem à tona sempre nos nossos eventos. Mari, muitíssimo obrigado. Boa tarde, minha querida, a fala é sua. Boa tarde a todos, boa tarde, Ricardo. Nossa, tenho que te agradecer por essa generosa apresentação. Eu sempre gosto eu sempre falo que essas questões de pesquisa, para mim, é compartilhamento, tanto de ideias, né, mas também acho que de afetos, a gente foi formando amizade aqui, e eu acho que esses afetos também que inspiram a estudar cada vez mais, a continuar produzindo. Acho que sem isso não teria tanta graça, assim. Então, por isso que eu agradeço pelo convite também, para vir aqui continuar com essas trocas de ideias e trocas afetivas também, ainda mais nesse momento difícil, acho que não só da pandemia, mas outros contextos políticos. Enfim, obrigada ao Ricardo por organizar e me convidar, e a todos os outros que estão aqui dispostos a essas trocas aqui. Bom, a minha proposta nessa fala vai ser relacionar a forma de governo com um modelo de cidadania a partir do pensamento da Hannah Arendt. E na minha leitura, a autora, ela divide as formas de governo em dois grandes grupos. As que promovem a liberdade pública, né, que seria a democracia ateniense, a república, e o sistema de conselhos, que surgiu nas revoluções durante a modernidade, e as autoridades, as formas de governo autoritárias, as quais podem tanto restringir a liberdade pública, que é o caso da oligarquia, da aristocracia, do governo representativo e burocracia, e as que acabam completamente com essa liberdade pública, né, que seria a tirania, a ditadura e o totalitarismo. Nesse sentido, o governo, em Arendt, ele pode ter dois significados. Quando é um regime que restringe ou acaba com a liberdade pública, consiste em forma de dominação, e quando promove a liberdade, o governo significa poder organizado e institucionalizado. Então, para dizer de outro modo, as formas autoritárias, elas estabelecem uma divisão entre governantes e governados e também mobilizam modos de opressão. Já outras formas de governo contam com as formas de governo que são libertárias, vamos dizer assim, vão ter instituições e leis que possibilitam uma participação ampliada no debate e na deliberação dos assuntos de uma comunidade. A Arendt, ela acaba tratando mais das formas de governo que acabam com a liberdade e principalmente do totalitarismo. E dentre os governos que restringem a liberdade pública, ela discute mais a democracia representativa liberal e a burocracia. Então, nós podemos notar que ela dá prioridade em discutir aquelas formas de governo que existiram no tempo dela, né?
E a autora também acaba tratando dos governos que promovem a liberdade, mas justamente para fazer um contraponto crítico a esses governos autoritários. E aí eu vou começar aqui trazendo o que ela fala no Entre o Passado e o Futuro, no artigo Que é Autoridade, quando ela trata especificamente das formas de governos autoritárias e descreve a estrutura e a diferença de cada uma delas. Ela faz isso pois existe uma concepção errada, que para ela foi divulgada pelos liberais, de que a diferença entre tirania, ditadura e totalitarismo estaria no grau de restrição da liberdade. Mas a autora nos mostra que dentre essas três formas de governo, existem diferenças estruturais, de aparato do governo, de técnicas de administração e organização da dominação. Então eu vou começar aqui falando da tirania. O tirano, ele governa de acordo com o próprio arbítrio e interesses, sem nenhum respeito às leis. Ele obriga os súditos a cumprir as suas ordens e vontades. E a tirania é, segundo a autora, uma forma igualitária de governo. Eu vou citar: o tirano é o governante que governa como um contra todos, e os todos que ele oprime são iguais, a saber, igualmente desprovidos de poder. Fim da citação. Nessa estrutura, o governante ele está no topo e acima de todos, e ele permanece descolado dos governados. Ele se apoia na força das armas e governa, então, pela violência, oprimindo igualmente a todos. Desse modo, o espaço público se torna um lugar silencioso e inóspito, onde ninguém pode falar e ser ouvido, expressar e trocar opiniões, pois a violência afasta os seres humanos e fazem todos permanecerem em silêncio. Na tirania, as pessoas ficam restritas, então, ao espaço e às atividades privadas, vivem isoladas e desintegradas, pois carecem do espaço onde poderiam formar vínculos públicos. Nesse contexto, não existe cidadãos, apenas súditos. É importante notar que o tirano ele não busca controlar os espíritos e as singularidades, ou seja, a liberdade de pensamento ela pode ser conservada, assim como a faculdade de querer e julgar. Nós podemos afirmar que sem a experiência de troca de ideias e do debate no espaço público, essa vida do espírito fica debilitada. Nós também podemos concordar com Lavoisier em que o tirano procura fomentar todo tipo de vício nos súditos, né, torná-los moles, covardes, por meio de uma intimidação, e também iludir com entretenimento, ganhos, recompensas, ou inspirar algum tipo de admiração pela sua força, né. No entanto, essa influência na vida espiritual, ela não é determinante. O principal na tirania consiste na aniquilação do espaço público, para que o pensamento e o juízo não possam ser expressados e comunicados publicamente. Então, as atividades espirituais, elas não podem aparecer em atos e palavras. Agora eu vou para a ditadura. Já a ditadura, ela vai operar de acordo com leis, segundo a Arendt, mas não são leis que foram feitas por meio do debate e deliberação público-política, pois elas são externas e superiores aos membros da comunidade. As leis, elas são entendidas como naturais, divinas ou feitas por sábios. Por não se tratar de um governo com base no arbítrio, a ditadura pode até deixar intactos alguns poucos direitos civis. O governo ditatorial, ele tem a forma de pirâmide e ele é extremamente hierárquico. A sua fonte de autoridade ela é externa, transcendente, e legitima o poder que está centrado no topo dessa pirâmide. E aí cada camada inferior da pirâmide possui menos autoridade que a superior, e a base não vai possuir nenhuma autoridade. Deve apenas seguir essas ordens dos superiores. A autora afirma que o governo da Igreja Católica durante a Idade Média seguia esse formato e essa mesma estrutura piramidal. A essência do governo ditatorial é a hierarquia, e o seu princípio é a crença numa doutrina ou autoridade transcendente. Trata-se de um regime não igualitário, que estabelece a desigualdade e a distinção entre os membros de uma comunidade. A desigualdade e a hierarquia são justificadas e mantidas pela crença numa fonte de autoridade superior e acima dos seres humanos, que pode ser a natureza, Deus, ou uma verdade que é acessada pelos sábios. Evidentemente, a violência também tem um papel na ditadura. Ela é usada para evitar questionamentos e o debate público. Assegura que os governados vão obedecer a essa autoridade.
é um regime que o debate público e a deliberação comum se encontram restritos ou são inexistentes, porque mesmo os governantes que estão no topo da pirâmide pouco debatem ou deliberam. Seu papel se limita a interpretar as leis da natureza, ou então a revelação divina, ou a alcançar a verdade e decidir maneiras de fazer que essas leis sejam cumpridas. O espaço público, então, ele é muito restrito e hierarquizado, e nem todos possuem autorização de falar e opinar. Ele deve ser, o espaço público, tomado por um discurso que vai visar divulgar as leis naturais ou os mandamentos divinos, ou essa verdade que foi acessível somente aos sábios. E nessa forma de governo, os governantes vão ser aqueles que sabem o que deve ser feito e que, portanto, podem ordenar, e os governados, aqueles que executam as ordens. Nesse sentido, os que vivem numa ditadura devem ser obedientes e convictos, isto é, convencidos da legitimidade da autoridade suprema e transcendente, e ainda acreditar que os governantes a representam. Levando isso em conta, nós podemos dizer que a ditadura procura controlar a atividade espiritual. A obediência, ela só pode existir em quem não mobiliza a faculdade de pensar para questionar a validade das ordens, a verdade de doutrinas, e ela vai sempre, então, operar, né, as pessoas têm que operar com preconceitos e prejuízos. Quem obedece conforma o seu querer com as ordens dadas e usa o pensar e o julgar apenas para aplicar a regra geral emitida pelos governantes aos casos particulares. Então, em resumo, quem obedece não vai agir com espontaneidade, pois não vai mobilizar de modo autônomo e singular as faculdades de pensar, querer e julgar. O exemplo da Igreja Católica na Idade Média é pertinente aqui, né? Porque era ela que revelava a verdade, dizia como o mundo foi criado, que funcionava pelos desígnios divinos, dava uma orientação moral, né? Dizia como conduzir a vontade, dizia o que era certo e o que é errado. Bom, agora eu vou para o totalitarismo, e aí com isso eu passo mais para a origem do totalitarismo. A Arendt, ela trata detidamente da forma de governo totalitário aqui, né? Ela adverte que este não é um regime arbitrário, pois ele respeita rigorosamente uma lei que é entendida como superior. A lei da natureza, no nazismo, que diz que existe uma raça superior que deve dominar a Terra, ou a lei da história, né, no stalinismo, que diz que existe uma classe superior que tem que governar, né? Para não obstruir essa lei, é válido desrespeitar as leis positivas e instituições públicas, sacrificar os interesses vitais e imediatos da maioria ou mesmo de todos. Essa lei totalitária, ela não pode ser relacionada com o certo ou errado ou com um código moral. Embora ela seja admitida pela maioria, ela não consiste num senso de justiça que é compartilhado. A concepção de lei totalitária está ligada a um movimento, a um processo de evolução linear e infinito. Por ser uma lei de movimento, ela é completamente oposta àquelas concepções de leis anteriores, as quais formavam uma estrutura que delimitava fronteiras e buscavam estabilizar a relação entre os membros de uma comunidade. Eram leis que dividiam o espaço, limitavam o movimento, pois estabeleciam os marcos de onde não é permitido ir e do que não se devia fazer. De acordo com Arendt, as concepções anteriores de lei visavam estabelecer um certo vínculo entre os seres humanos e conferir uma estabilidade ao mundo. Arendt afirma que essas leis positivas indicam o que não se deve fazer, mas elas não dizem sobre o que se deve fazer. E aí ela retoma o Montesquieu para mostrar que aquilo que se diz, né, o que se deve fazer, é o princípio da forma de governo, pois esse princípio é o que vai inspirar as atividades de governantes e governados. E segundo Montesquieu, na tirania, o princípio da ação é o medo, né? Tanto os governados agem por medo do tirano, mas também o tirano tem medo, né, daqueles que ele usa a violência para oprimir. Na monarquia é a honra e na república a virtude. E aí a Arendt, com isso, vai identificar a ideologia como princípio de ação, ou melhor dizendo, né, o princípio do movimento do totalitarismo. A autora vai definir a ideologia totalitária como a lógica de uma ideia que explica toda e qualquer ocorrência a partir do desdobramento de uma única premissa. E essa premissa consiste naquela lei superior totalitária, né? Então, por exemplo, a premissa do movimento nazista
é que a humanidade está dividida em raças e existe uma raça superior e pura. Então a ideologia vai começar a fazer o desdobramento dedutivo e coerente desta premissa. Segundo Arendt, né, uma ideologia totalitária ela vai ser composta por 3 elementos. O primeiro é que ela vai ser uma explicação total, a qual não trata daquilo que é ou do que está acontecendo, mas do que virá a ser ou acontecer. Trata-se, então, de uma explicação total do passado, do presente, uma previsão segura do futuro. E, nesse sentido, ela sempre vai prever esse movimento, né, do passado, presente para o futuro. Segundo, é uma ideologia que se emancipa da experiência e insiste numa realidade que é mais verdadeira do que aquela que é percebida pelos sentidos. A ideologia ela vai dissolver qualquer contradição e perplexidade na medida em que ela coloca um fato ou informação como uma etapa de um movimento coerente, que é já identificado e que tem um resultado que é previsível logicamente, e isso vai invalidar a percepção dos sentidos. E a terceira característica é que a ideologia arruma os fatos como numa demonstração dedutiva e torna a realidade coerente e segura, coisa que não existe em nenhum lugar, né? A realidade é contingente, ela não é coerente. É importante notar que a ideologia ela não está relacionada somente com esse pensamento lógico, mas ela também está ligada às atividades do mundo, pois ela mostra como se comportar de acordo com essa direção do movimento natural ou histórico e como fazer para produzir esse futuro mais rapidamente que já foi previsto pela ideologia, né? E além de apontar essa ideologia como princípio de movimento do totalitarismo, Arendt trata também da essência dessa forma de governo. Então, se a essência da tirania é a ilegalidade, porque o tirano governa conforme o seu arbítrio, a essência do regime totalitário é o terror. E o terror vai consistir numa violência organizada para converter em realidade aquela lei totalitária. Arendt afirma que a polícia secreta é o órgão executivo no totalitarismo, pois a polícia, por meio da violência, transmite e torna a realidade as ordens do governo. E aí um exemplo é que a própria polícia secreta ela vai criar uma precariedade e a ruína das raças e classes que a lei da natureza ou da história apontavam como inferiores, né? Então ela pela violência vai tornar inferior, descartável aquelas vidas. Enquanto a violência nas tiranias e nas ditaduras ela se volta contra criminosos e opositores, no totalitarismo ela é voltada contra os indesejáveis, né? Aquelas classes ou raças que são inferiores. Arendt nos mostra que o campo de concentração vai ser uma instituição central para o terror e para a ideologia. Consistiam nos laboratórios onde se faziam experimentos de domínio total. Isso é, onde se reduzia toda e qualquer pessoa à mesma identidade de reações, eliminando a espontaneidade como expressão humana. Nenhuma ideologia pode se sustentar se os seres humanos agirem com espontaneidade e sem essa coerência exigida pela lógica, que só pode ser alcançada quando os seres humanos eles operam e reagem de acordo com uma premissa e com um enunciado. Então, portanto, o governo totalitário ele precisa de métodos de condicionamentos testados nos campos de concentração para eliminar a espontaneidade e produzir fantoches que reagem de acordo com estímulos. Foi neste lugar que se deu a maior doutrinação ideológica nas formações da elite da SS. Isso quer dizer que nos campos se produziam os carrascos, com a destruição da espontaneidade e a humanidade dos guardas, se dava uma eliminação de solidariedade, de responsabilidade, de normalidade. Todos os guardas eles eram levados artificialmente à perversão e cumpriam a sua função criminosa de execução e torturas friamente, sem nenhuma paixão, né? Então não havia compaixão, ódio, prazer, culpa, eles apenas reagiam às ordens como se reagem a um estímulo. Também nos campos de concentração que se dava a degradação e o extermínio dos indesejados, né? Então tinha também a produção das vítimas. Os internos eram cuidadosamente torturados até se tornarem marionetes, sem nenhuma personalidade, a ponto de não reagir a serem levados para a morte. Assim, nos campos de concentração, foram desenvolvidas as técnicas de terror que destruíam a psique humana e reduziam os seres humanos a um feixe de reações. De acordo com Arendt, esse domínio da ideologia do terror só foram possíveis por meio de uma estrutura de governo que favorece o movimento de radicalização. E para ela, o formato de cebola do totalitarismo permitiu uma cooptação das massas e uma radicalização.
No centro dessa cebola, então, vai estar o líder que está agindo de dentro, não de cima como o ditador, ou nem de fora como um tirano. E cada camada dessa cebola vai formar uma fachada para as camadas vizinhas, sendo que a camada mais externa, ela vai desempenhar o papel de mundo exterior e normal para o nível mais interno. Já o nível mais interno, por ter aderido mais à ideologia totalitária, faz o papel de radicalismo para o nível mais externo. De acordo com Arendt, esse tipo de organização proporciona a cada nível, ao mesmo tempo, uma ficção de normalidade e um estímulo para a radicalização. E os simpatizantes, que formam a camada mais externa dessa cebola, com a qual o mundo não totalitário vai ter contato, vai conferir uma enganosa fachada de ausência de extremismo ao totalitarismo. Então, esse formato é fundamental. Enquanto na tirania o governo acaba destruindo o espaço público e empurrando todos para o espaço privado, no totalitarismo o espaço público é mantido, desvirtuado e controlado. O espaço público no regime totalitário é um lugar onde as massas são organizadas e a ideologia e as diretivas do líder são divulgadas. Para Arendt, público originalmente, na antiguidade, denotava dois fenômenos distintos: a publicidade ou a visibilidade e o mundo. Qualquer coisa que adentra o espaço público pode ser vista e ouvida por todos, como se fosse iluminada e amplificada, então ela consegue a máxima divulgação. E o espaço público se torna político quando aquilo que é visto aparece em diversas perspectivas e se torna assunto dos seres humanos. O outro sentido do espaço público, que é o mundo comum, isto é, ser um lugar onde existem coisas e vínculos que ao mesmo tempo relacionam e separam os seres humanos. Então, no mundo comum, tem laços e artefatos que reúnem as pessoas, na companhia de uma das outras, sem que elas colidam e se choquem. Então, no totalitarismo, esse espaço público ele perde a característica de mundo comum e é reduzido ao aspecto de visibilidade, mas uma visibilidade sem pluralidade, sem diversas perspectivas, pois somente a ideologia é divulgada. A ideologia, como lógica de uma ideia, vai buscar convencer que só há uma perspectiva válida e o terror silencia, todos os contestadores e faz desaparecer outras perspectivas. Também tem aquele papel de tornar real essa ideologia. O terror também ele vai acabar com um espaço mundano, que separa as pessoas e as interliga, porque vai comprimir os indivíduos isolados um contra os outros, formando uma massa e os colocando no movimento. Desse modo, o totalitarismo acaba com a política. Eu vou fazer uma citação do Lefort, que demonstra muito bem isso, que é a seguinte: o que se chama ação não é ação quando não há atores, isto é, quando não há iniciativas que se confrontam com situações inéditas, mas apenas uma decisão do chefe, decisão que se arroga como sendo efeito do movimento da história ou da vida, que recusa a contingência e que só exige de outrem comportamentos conforme as normas e as resoluções. Igualmente, o que se chama fala não é fala, já que a fala não mais circula, já que desaparece todo vestígio de diálogo, já que um só, o Senhor absoluto, detém o poder de dizer, ao passo que todos estão reduzidos à função de ouvir e transmitir. Fim de citação. Levando isso em conta, Arendt afirma que o cidadão perfeito do regime totalitário não é o súdito amedrontado, nem aquele obediente convicto, mas o fantoche condicionado, aquele que não sabe nem procura saber a diferença entre o fato e ficção, entre verdadeiro e falso. E eu vou citar também as palavras de Arendt: o cão de Pavlov, o espécime humano reduzido às reações mais elementares, o feixe de reações de comportamento exatamente igual, é o cidadão modelo do Estado totalitário. E esse cidadão não pode ser produzido de maneira perfeita, a não ser nos campos de concentração. Sem os campos de concentração, sem o medo indefinido que inspiram e sem o treinamento muito definido que oferecem em matéria, que em nenhuma outra parte pode ser inteiramente testado em todas as suas mais radicais possibilidades, o Estado totalitário não pode inspirar o fanatismo das suas tropas, nem manter um povo inteiro em completa apatia. Fim da citação. Levando isso em conta, o regime totalitário visa o controle total de todas as esferas da vida. Então, ele vai dominar o espaço público, privado e a vida espiritual dos seres humanos. Mais do que um controle da atividade do pensar, o totalitarismo vai produzir uma redução do pensamento
a operação lógica da ideologia. E com essa redução do pensar, a experiência, o contato com os outros, não pode ensinar coisa alguma, pois tudo já está explicado pelo processo de dedução lógica, né? Então a ideologia é, portanto, uma camisa de força do espírito. E agora eu passo às formas libertárias, vamos dizer assim, de governo. Arendt, ela formula a concepção de espaço público político a partir da democracia ateniense, da República Romana e das revoluções. Foram essas experiências que o espaço público se tornou esse lugar que poderia aparecer, algo poderia aparecer numa pluralidade de perspectivas, em que se podia debater e comentar sobre os assuntos que diziam respeito a toda a comunidade, e que as coisas públicas consistiam no mundo comum, que eram compartilhados por muito e que vinculavam as pessoas. Segundo Arendt, na polis ateniense, as leis eram entendidas como cercas e muros que delimitavam e resguardavam tanto o espaço público quanto o privado. Eram semelhantes ao muro que cercava a cidade e às cercas que demarcavam o espaço do lar e o diferenciavam da ágora. Então, a lei nessa concepção grega consistia num ato pré-político que estabelecia o âmbito político e as suas regras. Embora a autora não aponte especificamente a essência e o princípio da democracia ateniense, nós podemos apontar a isonomia como a essência da democracia. Isonomia para Arendt vai consistir no direito de ir a público para falar e ouvir, ver e ser visto, estar entre pares para deliberar em conjunto sobre os assuntos da cidade. E, de modo resumido, a isonomia seria um modo de se associar aos outros sem dominar e sem ser dominado, para poder justamente empreender algo em comum. E isso parece ser a essência da democracia grega, né? Já o princípio que inspira as ações em Atenas pode ser entendido como espírito agonístico, que é o gosto para mostrar a sua singularidade e a sua distinção publicamente. Em outras palavras, o que inspirava as ações dos atenienses era o desejo de fazer aparecer a excelência de cada um por meio dos seus atos e palavras. Então, a partir disso, nós podemos afirmar que o modelo de cidadania e de democracia em Atenas era ativo, pois envolvia ação no espaço público, uma ação que era livre e igual. E os cidadãos estavam entre pares para deliberar sobre os assuntos da cidade. Porém, por outro lado, essa cidadania também envolvia a dominação, né, de quem não era cidadão. Embora a Arendt ela não problematize muito essa questão, a atividade pública a atividade política no espaço público, ela acabava implicando uma dominação e uma hierarquia no espaço privado. Ela diz isso, mas não problematiza, né? Então, para Arendt, a cidadania vai exigir estar livre das necessidades do corpo e do domínio de outrem, e isso só poderia ocorrer ao dominar e submeter outras pessoas na esfera doméstica, né? Então, as mulheres, jovens e escravos eram encarregados de trabalhar para garantir a sobrevivência do cidadão e o tempo livre dele para a política. E o mesmo ocorria também na República Romana. Embora a instituição da escravidão fosse um pouco diferente da estabelecida pelos gregos, ela também liberava os cidadãos para os negócios públicos, na medida em que garantia a condição de não estar submetido às necessidades do corpo e ao julgo de outrem. Levando isso em consideração, Arendt nota que na antiguidade a atividade mais valorizada era a ação política e o modo de vida do cidadão. Esse modo de vida era possível porque o trabalho, a atividade que se ocupa com a sobrevivência e com a vida, era imposto aos escravos e mulheres. E no caso de Roma, a obra, né, que produz artefatos, instrumentos e coisas duráveis, também podia ser destinado aos escravos. Mas, de todo modo, o trabalho e obra eram considerados menos importantes que a ação, e os cidadãos não poderiam comprometer muito do seu tempo com essas atividades menores. Para Arendt, a lei em Roma era entendido como um vínculo e conexão entre os diferentes grupos da cidade. Então, nesse sentido, ela era parte da vida política, né, pois tratava da aliança e da associação dos cidadãos para conduzir conjuntamente os assuntos da República. Em Roma, o espaço público também era um lugar de pluralidade de opiniões, e para dar espaço a essa pluralidade, foram criados no período republicano diversos cargos e instituições para organizar essas deliberações dos assuntos da cidade, né, e ser possível que a ação de várias maneiras, né. Então, essas instituições são a Cúria, o Consulado, o Senado, o Tribunato da Plebe.
Também é importante destacar que na República Romana havia a possibilidade de dissenso, né? Isso fica claro com o poder de veto dos tribunos da plebe. A autora afirma que a autoridade em Roma, ela não estava assentada, ela estava assentada no passado e na grandeza da fundação. Então, desse modo, numa república, a autoridade não vem de cima e de fora do corpo político, mas ela está enraizada no seu passado, num exemplo autorizador dos antepassados, nos grandes feitos dos fundadores e dos que agiram nas instituições públicas anteriormente. Arendt parece concordar com Montesquieu em que o princípio da república é a virtude, e definida pela autora como virtuosismo da ação. Esse virtuosismo, ele não está ligado com um objetivo ou um fim previamente determinado que um ato deveria alcançar, mas está relacionado com a própria ação, com a performance do agente. Então, assim como um arqueiro que atira uma flecha e que dá mais atenção para o movimento, né, e pelo ato de atirar a flecha, do que para o alvo, se a flecha vai atingir ou não o alvo. Então, quanto à essência da república, segundo Arendt, ela vai consistir no poder estar com o povo, né? Isto é, que a forma de governo republicano ela vai ser potente porque muitos agem em concerto. Arendt, quando analisa as revoluções, ela afirma que nas experiências revolucionárias foram resgatados e reencenados o prestígio do espaço público e da cidadania ativa da antiguidade. No entanto, as revoluções fizeram mais do que repetir essa vida política antiga, pois elas introduziram novidade no mundo e criaram uma nova forma de governo, que é o sistema de conselhos. De acordo com a autora, nas revoluções, o povo abriu espontaneamente diversos espaços destinados ao debate e ação em conjunto, onde eram discutidos os principais problemas da comunidade e também onde se procurou criar novos direitos e um novo corpo político livre. Na Revolução Norte-Americana, o povo tomou parte nos assuntos comuns nas assembleias municipais e distritos. Na Revolução Francesa, a participação foi por meio das assembleias primárias, clubes e sociedades. Na Revolução Russa, isso se deu por meio dos sovietes. Na Revolução Húngara, nos conselhos. E esses conselhos locais, que apareceram em todas as revoluções, se articularam e se coordenaram de modo a formar conselhos superiores e criar um sistema capaz de governar um país inteiro. Então, esse sistema de conselhos, ele permite uma participação ampliada, pois cada um poderia adentrar num desses espaços para debater e agir. E, além disso, esses conselhos locais, eles eram a base das deliberações e dos conselhos superiores, de modo que os diversos centros de poder se combinavam e evitavam uma centralização de decisão e a divisão da comunidade entre governantes e governados, né, ou dominantes e dominados. Para dizer de modo resumido, o sistema de conselhos ele está relacionado com o federalismo, entendido como uma combinação e coordenação de diversos espaços de poder. Então, no pensamento arendtiano, as revoluções não fizeram surgir uma nova concepção de lei. No entanto, a criação e declaração de novos direitos foi fundamental na Revolução Norte-Americana e Francesa. Nas declarações de direitos revolucionárias, Arendt chama atenção de que o mais importante não era aquela garantia de direitos individuais e uma limitação do poder, mas sim estabelecer um direito de ser participante do poder. E ainda, Arendt aponta que a concepção de libertação foi ampliada, pois passou a significar que aqueles que viveram até então na obscuridade e na sujeição deveriam ser libertados do jugo da necessidade para que tivessem acesso ao espaço público. Nesse contexto, a questão da miséria mostrou uma faceta política, pois para sair da obscuridade e entrar na luz do espaço público era preciso livrar os pobres dessa opressão das necessidades do corpo. Para Arendt, os conselhos se depararam, então, com duas tarefas, uma política e outra social. De um lado, ela deveria promover a liberdade de debater, deliberar e agir, e de outro, promover o bem-estar social e solucionar o problema da miséria. Segundo a autora, o governo, a partir da modernidade, passou, então, a envolver a administração, e com isso surge um conflito entre ação e administração. Um novo sentido de libertação e a entrada dos pobres na esfera pública criou uma tensão sem resolução no interior do pensamento de Arendt, né? Por vezes ela elogia a participação ampliada, indica essa relação entre libertação e liberdade pública, porém, em outros momentos, ela afirma que essa emergência dos pobres no espaço público conduziu fatalmente à violência e à redução da política em administração das coisas. De todo modo, nós podemos ver que a concepção de cidadania que surge com as revoluções
não podia ser sustentada na imposição do trabalho a um grupo, na sua opressão e na sua exclusão da atividade pública. E por isso, né, que essa questão da libertação, e também a gente pode dizer da administração, se torna um problema a partir da modernidade. Levando em conta as reflexões da autora sobre as revoluções, nós podemos concluir que o sistema de conselhos compartilha a mesma essência do governo republicano, isso é, do poder residir no povo, né, o poder está no povo. No entanto, o princípio parece ser a liberdade, e a liberdade aqui é entendida em dois sentidos, tanto participação no governo, né, e a Arendt até diz, liberdade política em termos gerais, significa o direito de ser participante do governo, afora isso não é nada, mas tem também um outro sentido de liberdade, que é um sentido de início, de começar algo novo, de poder inaugurar uma nova era. E o espírito revolucionário, que animou a ação dos revolucionários, foi marcado tanto por esse gosto de participação no governo, como por essa capacidade de iniciar um novo tempo e de criar um novo corpo político que não havia existido antes na história. Quando Arendt trata das formas de governo que promovem a liberdade, ela não descreve uma forma ou estrutura, por exemplo, ela não fala tanto de pirâmide, cebola, ou qualquer coisa assim, né? Ela chega a dizer que o sistema de conselhos tem uma forma piramidal em que os conselhos locais se ligam, articulam e sustentam os conselhos superiores. No entanto, é estranho pensar que a grande novidade revolucionária tem o mesmo formato que a ditadura, e que a diferença seria em que na ditadura a autoridade está no topo, e no sistema de conselhos as autoridades estariam no início, na fundação, e que o poder também no sistema de conselhos estaria na base da pirâmide, isso é, no povo. Ao meu ver, parece inadequado usar essa mesma forma estrutural para os dois governos, né? De todo modo, ela não aponta uma forma para a democracia ateniense ou para a República Romana. Então, nós podemos pensar que, em razão da liberdade e da pluralidade da ação, que funda e mantém tanto a democracia ateniense quanto a República Romana, e como os sistemas de conselho, né, não se pode conceber uma forma estática, uma imagem fixa para elas. Elas possuem instituições e estruturas que são dotadas de vitalidade e mobilidade, mas embora essa mobilidade não pode ser entendida como um movimento dirigido, como aconteceu no totalitarismo. Então, talvez a imagem que a autora faz da promessa seja mais adequada para pensar nessas formas de governo que são libertárias, né, que é um oceano, que é algo vivo que se movimenta, que tem certas ilhas que são as demarcações de limites ou de censos compartilhados, né. Então, essa imagem do oceano e das ilhas, ela é aberta a várias topografias, paisagens e mudanças, tais como um governo que promove a liberdade pode ser, né. Então, nestes momentos em que a ação e a participação na política se tornaram a principal atividade humana, as faculdades do espírito, elas deveriam auxiliar no diálogo, né, na formação e na expressão de opiniões, na persuasão, na intersubjetividade, na responsabilidade por fazer e cumprir as promessas mútuas e os compromissos públicos. E aí eu estou falando um pouco que é a ideia de como que essas formas livres de governo, né, o que promovem a liberdade, elas, de alguma maneira, acho que a Arendt vai indicar isso, elas vão exigir certas faculdades, funcionamentos das faculdades espirituais, né. Então o diálogo, ele pode ser favorecido pelo pensar, na medida em que essa faculdade questiona preconceitos e prejuízos, e desse modo permite que a faculdade de julgar formule novos conceitos e novos juízos, né. O querer, que é uma faculdade que também está relacionada com o futuro, pode auxiliar a sustentar as promessas mútuas, né? A projetar como se quer preservar o mundo, quais atitudes cuidam do mundo e do vínculo com os outros, né? Com os concidadãos. Já a faculdade de julgar, ela é capaz de formular juízos e opiniões que não podem ser comunicadas, né? Que podem ser comunicadas, desculpa, na medida em que essa faculdade do juízo ela vai levar em conta os outros, ela vai imaginar como uma opinião pode cortejar a concordância e o apoio dos demais. Então, são faculdades que, de alguma maneira, vão ajudar que essa atividade política, o debate público se dê. Bom, eu falei aqui de formas de governo que promovem a liberdade pública e as que promovem a dominação. Contudo, é importante levar em conta dois aspectos que ainda não foram mencionados. O primeiro deles
é que mesmo formas de governo que promovam a dominação podem afirmar a existência da liberdade, né? Dificilmente um governante ou uma forma de governo fala, estou aqui promovendo a dominação e acabei com a liberdade. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção é que a definição de liberdade vai impactar nas atividades humanas, nas configurações do espaço público e na condução do governo. Então, nesse sentido, agora eu vou tentar pensar um pouco nessas diferentes definições de liberdade e no tipo de atividade que essa liberdade vai pressupor. Então, no período da democracia ateniense da República Romana, a gente viu que a liberdade era entendida como algo político experimentado no espaço público por meio da ação em conjunto. E Arendt aponta que, com o fim dessa experiência democrática e republicana, o espaço público foi reduzido e a liberdade pública se perdeu. Nesse contexto, a liberdade se torna um problema filosófico e passa a ser considerado como algo que pertencia ao interior do sujeito. E a liberdade interior surge, então, com essa obliteração da participação política e vai pressupor uma retirada do mundo. A interioridade, ela não vai precisar estabelecer contato com o mundo. E aí Arendt vai chamar a atenção que essa interioridade, ela não pode ser confundida com o espírito ou com o coração, porque os dois vão funcionar a partir de uma certa inter-relação, com um certo contato com o mundo, né? Então a gente pode dizer que as experiências mundanas ou com os outros vão afetar o coração e também podem provocar as faculdades do espírito. A autora afirma que, então, essa liberdade da interioridade, ela foi descoberta nessa antiguidade tardia, por aqueles que careciam de mundo e que estavam procurando uma liberdade que seria possível em qualquer contexto, mesmo se você fosse um escravo, ou se você estivesse sob um domínio de um tirano ou um ditador. E a liberdade da vontade, né, foi a primeira que surge nessa tentativa, ela surge com a tradição cristã, e é considerada livre, né, a vontade na tradição cristã, porque ela estaria acima de um conflito entre razão e paixões, seria a causa de si mesma, e não estaria necessariamente subjugada por imperativos racionais ou passionais, né. Então, nessa perspectiva, a vontade, quando era bem conduzida, ela levaria à salvação. E para conduzir bem o livre-arbítrio, era preciso que cada um ligasse a sua vontade à vontade de Deus. Isso seria possível de dois modos, ou se dedicando à contemplação e ao estudo da teologia cristã, ou seguindo os dogmas da igreja. Então, nesse contexto, essa liberdade cristã, ela está imbricada com um governo que dê espaço para a autoridade da igreja, de aprovar ou desaprovar a conduta dos seres humanos, e irá também estimular um modo de vida dedicado à contemplação religiosa e à obediência. Arendt afirma que, após a queda do Império Romano, a Igreja Católica ofereceu um substituto para a cidadania. Então, aquela ascensão do privado para o público, que existia antes, vai ser substituída por uma ascensão do secular ao religioso. E nesse contexto, todas as atividades humanas vão ser voltadas para o lar e para a salvação da alma. A liberdade interior, ela não dizia respeito somente à vontade, mas em alguns casos ela se ligou também ao pensamento. Mas esse tipo de liberdade era típico do filósofo ou do cientista, e ela consistia num certo afastamento do mundo e da associação com outras pessoas para se relacionar e dialogar consigo mesmo. Porém, esse pensamento não era muito influenciado pelo que acontecia no âmbito público, que se encontrava restrito, né, na Idade Média, nem os resultados do pensamento eram divulgados amplamente, né, podiam ser comunicados. Então, assim, o pensamento, essa liberdade de pensamento, ele pode possuir uma fraca ligação com o mundo. Na modernidade, então, a gente vê uma terceira maneira de pensar a liberdade emergindo, que é a liberdade do liberalismo, em que surge uma concepção de que a liberdade ela vai ser vivida, ela vai ser experimentada no espaço privado. Para os liberais, então, a liberdade ela está na individualidade e na engenhosidade para fabricar e produzir coisas. Isso significa que a liberdade se realiza nas atividades privadas de trabalhar e fabricar. E do mesmo modo que a ascensão ao sagrado, na Idade Média, substituiu a entrada na vida pública, na modernidade a riqueza, a acumulação, o consumo, ou então a exibição da capacidade de consumo é que vão ganhar esse estatuto privilegiado. E os prazeres privados, né, do luxo, do consumo, vão substituir o gosto pela participação dos assuntos públicos e também uma ideia, um bem-estar que viria com a ideia de salvação ou de acesso ao sagrado. No contexto da emergência do liberalismo,
A vida interior, ela vai importar na medida em que a mente é mobilizada na fabricação e na produção de coisas, isto é, a mente que vai elaborar a forma ou a ideia do produto final, vai definir os meios de produção e buscar pela utilidade das coisas e dos instrumentos. Então, trata-se de uma vida espiritual que vai ser ligada a uma racionalidade instrumental. De acordo com Arendt, no século XVII, que emergiu a liberdade liberal, também foi preciso pensar num novo tipo de governo para assegurá-la, né? E o governo, então, ele deveria ser limitado por leis para garantir a independência individual, isto é, ele deveria se ocupar com a segurança da vida e da propriedade e com a ausência de impedimentos arbitrários na vida do indivíduo. Nesse contexto que começa uma defesa de monarquias constitucionais em que o poder público não pode interferir nas questões privadas e individuais. E é importante destacar que o governo, desde a antiguidade tardia, ele passa a ter uma finalidade extrapolítica. Primeiro, a salvação das almas, né? E depois, na modernidade, o interesse ou o bem-estar dos indivíduos. O que acontece é que no século XVIII e XIX, com a emergência de diversos levantes revolucionários que acabam denunciando a monarquia como um regime que interdita o espaço público, e também esses levantes começam a reivindicar a participação do governo, o liberalismo é levado a pensar numa forma de governo capaz de garantir alguma participação e, ao mesmo tempo, estimular as atividades privadas. Nesse contexto que surge a democracia representativa, né, como o melhor regime, né, pois ele tanto permite uma pequena influência popular no governo por meio do voto e da nomeação de representantes, como também ele libera a maioria dos indivíduos das atividades públicas para fazer a dedicação nas atividades privadas e econômicas, né. E eu vou usar aqui as palavras de Benjamin Constant, que ele diz: o sistema representativo é uma procuração dada a um certo número de homens pela massa do povo que deseja ter seus interesses defendidos e não tem, no entanto, tempo para defendê-los. Fim da citação. Arendt afirma, contudo, que o governo representativo é um governo oligárquico, não no sentido de ser um governo de poucos para poucos, mas no sentido de ser um governo de poucos que supostamente governa no interesse da maioria. Se afirma democrático não porque ele proporciona uma participação ampliada e popular, mas porque está voltado para o bem-estar dos indivíduos. De todo modo, trata-se de um governo que restringe e controla o poder do povo, pois o espaço e a liberdade pública são reduzidos e somente os representantes eleitos tomam parte nos assuntos da comunidade. Além disso, a autora adverte que a concepção liberal, com o tempo, conduziu à redução da importância dos representantes em prol do crescimento da burocracia. No liberalismo, uma vez que a finalidade do governo consiste na segurança e no bem-estar, os governantes devem ter o monopólio do uso da violência para manter todos em respeito e promover o crescimento econômico. Ora, os especialistas e burocratas sabem melhor do que os políticos profissionais como administrar o Estado em favor do crescimento econômico. A autora aponta, portanto, para uma progressiva perda do espaço de ação no âmbito do governo. Primeiro, a participação foi suplantada pela representação, para depois a burocracia substituir os representantes. Quando o governo tem como principal objetivo essa administração econômica, a atuação dos representantes ela pode ser considerada incompetente e inútil. E na Europa, né, esse crescimento da burocracia, ele vai desembocar na criação do estado de bem-estar social, que nas palavras de Arendt, eu cito, todas as questões políticas no estado de bem-estar social são, em última análise, problemas administrativos, a ser tratados e decididos por especialistas, caso em que nem mesmo os representantes do povo chegam a dispor de uma autêntica área de ação, mas são funcionários administrativos cujo encargo, embora no interesse público, não se diferenciam na essência dos encargos de uma administração privada. Fim da citação. Contudo, esse governo burocrático puro, ele não surgiu na Europa e não consistiu no estado de bem-estar social, ele surgiu com o imperialismo na África e na Ásia no fim do século XIX. E Arendt afirma que o imperialismo ele precisou criar um novo tipo de governo para garantir a dominação, a expansão territorial e a expansão de mercado consumidor e de produção. A burocracia nas colônias ela não consistia apenas no governo de especialistas e técnicos que agem de acordo com normas e procedimentos pré-determinados, mas ela consistia também num uso recorrente da violência,
E a violência era entendida como uma das técnicas que a burocracia mais eficazes, né, que a burocracia podia lançar mão. Então, para Arendt, o governo nas colônias, ele consistiu numa expansão dos estados europeus no que dizia respeito à burocracia e à força militar e policial. Não foi estabelecido nenhum órgão representativo ou espaço para debate e deliberação pública. Em outras palavras, as regras e normas burocráticas não eram perpassadas ou limitadas por leis e direitos, e o governo lá se mantinha por pura violência. A administração nas colônias, ela era baseada na ideia de que as pessoas que viviam na África e na Ásia tinham formas de vidas atrasadas, eram selvagens, pertenciam a raças inferiores, e por isso eles não podiam ser regidos pelas mesmas leis e ter as mesmas estruturas políticas que as nações europeias. De acordo com Arendt, 2 mecanismos de organização política foram descobertos com o imperialismo: a raça, né, com esse princípio de estrutura política, e a burocracia como um princípio de domínio ou de governo. Segundo a autora, o modo de governar burocrático saiu da tradição militar, né, porque ele é baseado em hierarquia, respeito ao superior, cumprimento de ordens, suspensão de códigos de leis e morais civis, né, comportamento, ou seja, cada um tem que cumprir a sua função de acordo com aquele treinamento e com a ordem recebida. E Arendt afirma que o burocrata vai ser, então, essa pessoa treinada, disciplinada e que vai prezar por um sigilo, pois ele entende que a sua função consiste em atuar nos bastidores do governo. E para ilustrar essa figura do burocrata, ela usa a imagem do teatro de bonecos, em que aqueles que puxam os cordões não aparecem em cena e fazem tudo funcionar de acordo com o papel que lhes foi atribuído. Essa imagem dos bastidores e do sigilo nos aponta para uma ausência de espaço público, né, porque não tem visibilidade, o que é feito no governo, e a burocracia também vai rejeitar um mundo comum, pois o burocrata, né, e ela está se falando principalmente do burocrata nas colônias imperialistas, ele é indiferente e alheio com relação aos governados, ele não cultiva nenhum vínculo com os governados e não se importa com o que acontece com eles, nem com o que é feito deles. Se de um lado o governante burocrata ele deve seguir essas normas e desempenhar o seu papel, de outro o governado deve fazer o mesmo, isto é, ele tem que se comportar de acordo com as normas. É importante ressaltar que esse comportamento é diferente daquele condicionamento do totalitarismo. O totalitarismo ele se baseia na ideologia e no terror, e o comportamento produzido pela burocracia se baseia na economia e na violência instrumental. A economia como ciência, ela vai presumir que todos na sociedade possuem um único interesse, a saber, o bem-estar individual e o aumento da riqueza privada. E para que esse pressuposto se torne realidade, é preciso normatizar uma racionalidade que seja resumida a um cálculo matemático, que deve ter como resultado a maximização do interesse individual, ou, como aponta Bentham, uma equação da soma dos prazeres menos as dores para avaliar qual que é a utilidade de toda a atividade humana. Então, além disso, né, desse cálculo, que sempre vai estar vendo o benefício, o lucro da ação humana, também vai ser preciso considerar que toda atividade humana vai consistir em sustentar a vida individual e familiar, ou conseguir algum tipo de prazer de consumo ou abundância. Nesse sentido, o bom cidadão no governo burocrático é o sujeito normatizado que calcula e maximiza a produtividade das suas atividades. A burocracia, ela parece ter, então, um formato semelhante ao da ditadura, com hierarquia e obediência. Entretanto, o seu princípio não vai consistir numa crença em uma autoridade transcendente, né? Porque o princípio que vai estabelecer o comportamento de governantes e governados vai ser uma norma, na verdade não é um princípio, é uma norma, né? Mas que parece não ter sido produzida por ninguém, no sentido de que ela não foi criada pela natureza, por Deus, ou mesmo pelos governantes eleitos, né? Segundo Arendt, a burguesia vai ser justamente esse governo de ninguém, em que o Estado funciona de acordo com certas regras, que vão ser determinadas por um saber técnico, onde todos se comportam de acordo com normas fundadas em ciência. E aí eu vou citar: sua inicial substituição da ação pelo comportamento e sua posterior substituição do governo pessoal pela burocracia, que é o governo de ninguém, pode convir também lembrar que sua ciência inicial é a economia,
que altera padrões de comportamento somente nesse campo bastante limitado da atividade humana, foi finalmente sucedida pela pretensão oniabrangente das ciências sociais, que, como ciências do comportamento, visam a reduzir o homem como um todo, em todas as suas atividades, ao nível de um animal comportado e condicionado. Fim da citação. Ricardo, eu tenho mais quanto tempo? Só para saber. Eu não estou ouvindo. Desculpa, mais 5 minutinhos, Mari. Então eu acho que dá para fechar aqui. Obrigado. Então, eu estou indo para as considerações finais, não se desesperem. Eu falei aqui de como a Arendt trata da forma de governo, das estruturas, instituições, configuração do espaço público, concepção de leis, essa questão das essências do governo, dos princípios, esses modelos de cidadania, né? As atividades que são estimuladas, ou como o governo tem relação com a vida do espírito, né? Mas essa análise, ele não é um esquema desconectado dos contextos históricos e políticos particulares, né? As formas de governo, elas têm uma historicidade, assim como a concepção de liberdade também possui, né, uma historicidade, uma origem, mudanças no seu significado ao longo do tempo, em razão de alguns eventos que impactam o mundo e a sua organização. Eu falei também que a Arendt discute mais as formas de governo contemporânea, né, e como nós pudemos ver, ela faz isso no diálogo com o passado, porque ela trata tanto das origens das formas de governo, né, e das formas de governo antigas. Isso porque, embora cada forma de governo e concepção de liberdade ela tenha surgido num contexto bem específico, eles não ficam restritos à sua origem, né? Assim como toda invenção humana, uma vez criados, podem sempre ressurgir em outros contextos. Então, essas formas, princípios e instrumentos de governo, uma vez que foram inventados, eles podem ser mobilizados do mesmo modo, ou mesmo de outro modo, né, do que os seus contextos originais, em outros contextos, em outras formas de governo. Isso fica claro quando a autora afirma que as soluções totalitárias podem muito bem sobreviver à queda dos regimes totalitários, né. Então, nesse sentido, discutir essas reflexões de Arendt sobre o governo, atividades humanas e espaço público, pode ser mais do que um trabalho de história da filosofia, mas pode ser também o primeiro passo para a gente compreender o governo neoliberal e contemporâneo. Aliás, esse é meu objetivo final, que um dia eu chegarei lá. Que é justamente pensar que elementos e que mecanismos, né, ou qual que é a diferença, eles reutilizam e de que modo, e qual que é a diferença do que a gente vive hoje para aquilo que a Arendt viveu. E ainda, né, antes de eu finalizar, e eu juro que essa última coisa, eu quero chamar a atenção para uma questão. Porque dentre os filósofos contemporâneos, Foucault é considerado o grande pensador do governo, em razão do conceito de governamentalidade, que indica tanto as técnicas de governo dos outros, quanto as técnicas de governo de si. Mas é interessante acrescentar aqui que Arendt também pode ser considerada uma pensadora do governo, porque ela não fala só das formas de governo e a configuração do espaço público, mas ela também diz como isso impacta na interioridade e na mente dos seres humanos, e no modo como as atividades são realizadas. É possível notar que no pensamento arendtiano, o governo está ligado às atividades da vida ativa e da vida do espírito. Então, nesse sentido, a forma de governo ela pode fomentar ou restringir a pluralidade e, com isso, atingir as singularidades. E na medida que impacta nas experiências e no mundo, né, essa forma de governo também está relacionada com as normas de comportamento humano, com abertura ou fechamento para a espontaneidade. E ainda também, né, as formas de governo por delimitar o espaço público, elas têm relação com aquilo que aparece e circula publicamente, quais são as opiniões, os pensamentos, os juízos, os preconceitos que circulam. Isso vai influenciar demais na relação do sujeito com as outras pessoas, mas também na relação do sujeito consigo mesmo. Então, era isso. Obrigado pela paciência em escutar. Exposição maravilhosa, Mariana, que nos provoca, nos coloca para pensar, e esse final, então, aí, instigando um diálogo com Foucault, melhor ainda, adorei. Muito bom mesmo. Nós temos 3 inscritos, eu vou passar a condução do debate para o Antônio. O Antônio está tomando nota aí, né? Nós temos aí o Edson, a Livanda e o Lucas Barreto inscritos.
e o Antônio vai assumindo esse debate. Tá ok, Antônio? Pode ser? Pode ser, Ricardo. Estão me escutando bem? Pronto. Tem a primeira pergunta, Mari. Antes de mais nada, parabenizar. É uma aula que você nos deu. Eu vou cobrar, eu quero o texto para ler antes do prelo. Por gentileza. Vou passar meu e-mail para compartilhamento. No mais, eu vou passar para essa nossa 1 hora de conversa, de debate. Tem alguns inscritos, tem o primeiro que é o Edson, não sei se você acompanhou pelo chat, ele faz 2 questionamentos pelo chat. Não. Pronto, eu vou ler os 2. Nesse primeiro bloco, a gente vai com as perguntas do Edson, da Elivanda e do Evandro. E no segundo bloco, a gente volta com o Lucas e com o Paulo. Pois bem, a primeira pergunta do Edson é: levando em conta a obra sobre a Revolução, como Arendt relaciona liberdade, entre parênteses, ação, e autoridade constitucional no contexto das revoluções modernas? A primeira. A segunda, como pensar um sistema de conselhos em sociedades como as nossas? Isso não seria apenas uma hipótese teórica e não prática para realçar seu vínculo com a tradição republicana? Ele conclui a segunda resposta. Ela é do Espírito Santo, ele deixou assinado. E, continuando, eu abro a palavra à professora Elivanda. Teu microfone, professora. Pronto. Obrigada, Antônio. Parabéns para Mariana. Eu tenho muito respeito pela Mariana, muita admiração, ela sabe disso, eu já falei isso para ela. O assunto que ela traz, né, me instiga muito, porque, de alguma forma, é o assunto que eu pesquisei na minha tese de doutorado, que é sobre o republicanismo, né? Então, é um diálogo, assim, perfeito para o que eu venho desenvolvendo também nos últimos tempos, né? E a minha pergunta, ela está próxima à segunda pergunta feita pelo Edson, que é exatamente sobre os sistemas de conselho, Mari. Porque você fala sobre os governos autoritários e os governos do tipo libertários. E aí você coloca os sistemas de conselho, né, na sua linhagem republicana, indicando que eles são um governo libertário. Pois bem, essa também é a minha leitura, né? E a gente, quando faz essa leitura a partir de uma perspectiva republicana e Arendt, a gente acredita que os sistemas de conselho eram uma nova forma de instituição de um governo na sua linhagem republicana. Só que, assim, apesar de todas as defesas que a Arendt faz ao sistema de conselho, ela diz que eles fracassaram a partir do surgimento do Estado-nação, né? E aí, essa separação, né, entre governantes, governados, maioria, minoria, eles perderam isso de vista, né? Então, nesse sentido, como que a gente pode compreendê-los, que eles seriam uma nova forma de governo, se eles fracassaram, né, na sua tarefa de fundação de uma república, de uma nova forma de governo, né? Porque a partir do momento que eles confundiram as suas tarefas e passaram a reivindicar as mesmas funções de um partido, que a grande diferença é essa que ela faz, né, entre os sistemas de governo e os partidos, a partir do momento que eles começaram a também realizar suas ações a partir dos mesmos pilares dos partidos, eles perderam, né, esse corte entre governados e governantes, maioria e minoria, que hoje, a partir do século XX, ficou conhecido como teoria das elites.
Então, eu queria te escutar sobre isso, né? E, mais uma vez, muito obrigada pela sua fala, muito, muito, muito instigante. Pronto. E agora, para concluir esse primeiro bloco, o professor Evandro. O Evandro saiu? Ué? Quer aguardar, ver se ele volta? Eu acho que ele foi ligar o microfone. Ou você quer começar a responder, Mari? Podemos aguardar, não sei, o que vocês vejam aí, o que é melhor. Deixa eu aguardar só um minuto. Antônio, o Lucas Barreto voltou. também Pronto, estava voltou. inscrito, viu? Não, o Lucas está anotado, é após o Evandro. Beleza. Desculpa, eu apertei o botão errado e acabei saindo. É a emoção de escutar a Mariana. Veja só, Mariana, tem uma marca em Mariana que eu acho que é uma das qualidades de um grande pesquisador, uma pesquisadora, que é essa arqueologia dos conceitos, esse cuidado de tratar os conceitos, né? Eu estava escutando a fala dela de um mês atrás em relação ao conceito de revolução, a mesma coisa, com a mesma densidade e qualidade, né? Então, isso é louvável e a gente aprende muito escutando Mariana. A fala dela é impecável, ela fala assim, teria alguma observação a fazer, eu não teria, talvez só para empetelhar, eu talvez evitasse usar o termo Igreja Católica antes do cisma do século XI, a não ser que eu entenda católica por universal, né? Mas veja só, a minha pergunta, o seu texto é maravilhoso, e eu fiquei pensando na complexidade do caso brasileiro, e me vem na cabeça as seguintes inquietações. Nós temos instituída, pelo menos formalmente, uma forma de governo democrática, no interior de uma tradição fortemente autoritária que insiste em perdurar autoritária. Então, a considerar os dias atuais, né, em que tem um discurso altamente mentiroso de um presidente numa Assembleia da ONU, né? Então, qual é mesmo a forma de governo em que realmente estamos? E mais, a considerar essa esdrúxula configuração, que é mais um misto de traços contraditórios, né, desta forma de governo que temos atualmente, que modelo de cidadania precisamos urgentemente implementar, já que você, no início, fala que há uma correlação entre formas de governo e modelos de cidadania. Então, o que você diria sobre o nosso caso, ou seja, que configuração de exercício de cidadania nós precisamos urgentemente implementar? Obrigado, Mariana, um beijão grande para você. Mari, é contigo, Mari. É comigo? Bom, eu vou tentar responder por ordem, né? Primeiro foi o Edson que perguntou como a Arendt vai relacionar a liberdade de ação com autoridade constitucional. E sobre a Revolução, o que ela vai dizer, né, que primeiro que a Constituição ela precisa resguardar espaços para ação, né, para essa liberdade, coisa que nenhuma Constituição revolucionária conseguiu fazer, porque, no caso, ela vai trabalhar principalmente com o caso francês e com o caso norte-americano. No caso norte-americano, ela diz, bom, se funda uma nova república, né, se faz uma nova Constituição, mas aqueles, pensando em sistema de conselhos, né, aqueles conselhos locais, que seriam as assembleias distritais e municipais, elas não são resguardadas, né, pela Constituição. O governo, a prefeitura pode ser, né, de uma cidade, o governo estadual, o governo da União, os deputados eleitos, enfim, mas essa participação ampliada não é resguardada, e aí com isso, embora tenha uma autoridade constitucional ali, que é um documento que surge de uma discussão da fundação de como criar um novo corpo político, embora tenha uma instituição que vai resguardar essa Constituição, que é a Suprema Corte, que vai dizer, bom, quais atos e quais novas leis estão no mesmo espírito que esse documento que surge do ato de fundação, né, quais estão e quais não estão, então eles vão aprovar ou desaprovar essas leis, essas novas ações.
embora tenha essa dinâmica aí para preservar a autoridade, não teve esses espaços onde as pessoas pudessem agir. E aí, assim, para não ficar com a impressão de que a ação só pode se dar dentro de instituições bem formadas, né? Claro que existe ação popular nos Estados Unidos. A gente viu, inclusive, agora, recentemente, aquelas manifestações por conta da violência policial contra a população negra, né? Então existe, não foi institucional, né? Foi uma manifestação de rua. Então isso existe, mas não tem instituições que possam acolher isso, né? Então, por exemplo, a gente tem essa manifestação mas elas são externas ao governo, tanto é que não tem, você não vê, por exemplo, assembleias eu acho que só em um estado que teve assembleias populares para discutir a reforma da atuação, por exemplo, da polícia, ou reforma da polícia. Então, esse é o problema que eu acho que a gente vê, faltou esses espaços, né? E aí, você perguntou sobre o sistema de conselhos na nossa sociedade. Acho que justamente é isso que a Arendt vai dizer, né? Que é preciso, né, para a gente ter realmente uma vida pública e política, e não ser só um simulacro, assim, um momento pequeno que a gente discute mais de política na época da eleição e vai lá e vota e depois se descompromete, né, ou não está vinculado com o que acontece depois. E o que ela diz é que, bom, o ideal seria justamente esse sistema de conselhos, que é ter espaços de participação local, conectados aos outros espaços, né, de discussão e debate, né, então um pouco como essa discussão local que a gente pode fazer, né, que quem quiser participar tenha onde participar, que ela chegue de alguma maneira nas instâncias superiores, né, então para a Arendt isso é possível, só que acontece que isso foi perdido de alguma maneira, né, eu acho que aí a Elivanda já falou, né, a Arendt vai pensar esse sistema de conselhos como uma nova forma republicana de governo, né, e que é uma república que tem uma participação ampliada, diferente da que tinha, mesmo em Roma, mesmo nas cidades italianas do Renascimento, que tinha uma participação, mas não era também completa de todo mundo, né, essa ideia de que todo mundo pode participar, ela é moderna, assim, de posterior ao Renascimento, né? Então, é justamente essa nova forma de governo que a Arendt vê como uma possibilidade, mas, como a Elivanda diz, fracassou, e aí eu acho que eu já vou tentar responder essa questão da Elivanda, e agradecer pela conversa com a Elivanda, que a gente tem há um tempo já, porque a gente sempre está interessado nos mesmos temas, então tem sempre uma troca de ideias boas. Então, eu vejo que uma das coisas que eu apontei, né, o sistema de conselhos, ele entra em alguns conflitos. O primeiro conflito dele é esse conflito entre ação e administração. Até que momento, né, em que momento se exige uma ação, uma deliberação que é demorada, né, pública, não dá para conversar envolvendo, qualquer um que já foi para a Assembleia Estudantil já sabe como que é demorado esse negócio de democrático e republicano e aberto e tudo. E tem coisas que não dá para esperar toda essa conversa, né, esse processo todo, e que precisam de respostas mais rápidas e às vezes com um saber, segundo Arendt, né, que seja técnico, que é como fazer, como aplicar tal resolução, ou como fazer algo para tirar, por exemplo, as pessoas da pobreza. Então, os conselhos começam a entrar nesse conflito, e começa a primeira dificuldade. A outra dificuldade porque tem uma pressão, né, com relação a esses conselhos, que é justamente quem está passando fome não quer esperar, quer a resolução já, né, e com razão, porque afinal a sobrevivência está em risco. Um outro conflito que tem é justamente, na minha leitura, um conflito entre um sistema de partidos e o sistema de governo, porque eles não são compatíveis, ao que me parece, né, porque os partidos, e aí a Arendt vai dizer, eles fazem, bom, a gente elege, tá, mas a gente não escolhe os candidatos, né, os candidatos nos são dados, e a gente também não participa da confecção desses planos de governo, né, esses planos de governo estão dados, e mais uma vez, essa ideia de fazer um plano de governo tem alguns que sabem e fazem, a gente só escolhe o que a gente acha que é mais legal,
né? E aí, uma vez que a pessoa está eleita, ela vai lá e executa. E para a Arendt não é isso, é fazer junto, né? É agir junto. E aí ela vai dizer que são duas formas diferentes, porque no sistema de conselho as discussões estão abertas, então as questões colocadas são abertas, as resoluções, né, deliberação de como responde essas questões são abertas. Quem vai ser, os delegados que vão ser eleitos para levar essa discussão toda para os próximos conselhos não estão em abertos, pode ser qualquer um que está na discussão ali, né? E uma vez que esse delegado é eleito, o conselho local não se desfaz, ele continua em discussão. Né? E tem algumas na experiência, por exemplo, tem um momento que na experiência francesa, que algumas leis são mandadas para a Assembleia Nacional, e aí tem uma proposta de que essas leis voltem a ser lidas, né, depois de discutidas na Assembleia, nos conselhos locais e aprovadas, né? Então tem que ter uma comunicação entre esse local e esse conselho superior, né? Que justamente não é central, mas me parece que o sistema de partido ele vai operar com uma centralização, que a gente só quer a aclamação do povo, mas quem decide, quem implementa somos nós. Né? E vai ter esse conflito, né? E também parece que partido, eu acho que para a Arendt é facção, você não negocia com facção, você briga, né? As facções brigam entre si, vê qual delas tem mais força para implementar né, o seu plano de governo, ou dominar ali, a ter maioria de voto na Assembleia, enfim. Eu acho que o que tem no caso do sistema de conselhos é isso. Eu acho que a Arendt fala rapidamente também, quando ela fala da Revolução Húngara, que tem uma questão também militar de violência, né, que por exemplo, tem a Revolução, e no caso da Revolução Francesa também tem esse problema, a França começa a ser atacada, né, pelas outras monarquias. Pô, que história é essa de decapitar o rei e resolver instituir uma república com participação popular, né? Os países vizinhos não querem. Então tem um ataque a isso, tem guerra, o que dificulta muito a coisa. E na Hungria é isso, estava funcionando um sistema de conselhos e chegou simplesmente o exército vermelho para matar todo mundo, né? Acabou. Então eu acho que teve historicamente essas complicações, né? Mas eu acho que a proposição política da Arendt, ela é muito, do sistema de conselhos, embora historicamente não tenha durado por muito tempo, mas ela é potente, né, porque a gente lê isso e fica encantado, fala, eu quero viver num lugar desse, onde eu possa participar, né, então ela tem uma potência muito grande, eu acho que por isso que não dá para ser descartada fácil, apesar dos seus fracassos históricos. E aí eu vou primeiro agradecer o Evandro por duas coisas, né, pelo comentário generoso, né, e carinhoso que ele faz, agradecer também por falar dessa questão de evitar o termo Igreja Católica antes do século XI, eu já anotei, muito obrigada. E aí a questão do caso brasileiro, eu tenho só algumas impressões para te falar, mas ainda isso não está muito bem elaborado, porque um pouco isso aqui seria o primeiro passo para elaborar, assim. A primeira coisa que eu comecei a olhar, quando a Arendt fala dessa centralidade da burocracia e da administração, eu comecei a pensar nisso, e aí eu fui estudar as reformas administrativas no Brasil. Né? Tem a administração patrimonialista, que é da época colonial e imperial, né? Que é um pouco... E que isso também eles falam, bom, também a monarquia absolutista é isso, você não tem uma diferenciação entre o que é privado e público, as coisas se miscuem, e um pouco você não sabe o que é lei, o que é vontade arbitrária, né, e que no Brasil tem isso, depois isso é superado por essa burocracia, e aí a Arendt vai falar desse governo burocrático, né, e aí na década de 90, com o neoliberalismo, eles falam que vai passar por uma administração gerencial, que ela guarda algumas características da administração burocrática, mas ela não é tão hierarquizada e ela dá mais liberdade para os administradores, né? Mas essa questão é que liberdade é essa, né? E parece que é um pouco um sistema menos hierarquizado, mas que tem uma norma mais potente, né? De alguma maneira, no neoliberalismo, a gente consegue interiorizar essas normas de funcionamento dele mais do que
nessa burocracia, né? E fica mais difícil, acho que, localizar quem fez o quê, né? Essa questão da responsabilidade, quem que é o autor disso? E aí eu estava pensando nisso, e eu estava também pensando, né, numa ligação, por isso que a última coisa que eu falei é sobre esse governo burocrático, e pensando não como modelo estado de bem-estar social, eu comecei a pensar, acho que a gente sempre diz que a gente tenta implementar as coisas que vieram da Europa para cá, né? Mas acho que no caso da administração, o modelo puro não é o europeu, é o nosso, tanto na colônia quanto no imperialismo, porque é o modelo da administração pura mesmo. Não tem lei, não tem espaço público para barrar. Os administradores podem fazer o que eles quiserem em nome do que eles quiserem, né? Então a gente pode ver aqui que é isso, né? Tinha exploração de trabalho na Europa no começo da modernidade. Porra, e aqui? Né? A gente tem escravidão, é exploração pura, as pessoas são mercadorias, né? No termo puro, elas são usadas como instrumentos, espoliadas até a morte. O modelo puro é aqui, não é lá, né? Eu estou pensando nessa inversão. E aí eu acho que a mesma coisa também, né? Eu acho que talvez o modelo puro do neoliberalismo seja aqui, não seja na Europa. Porque é justamente aqui ele pode ser mais radical. Nós temos instituições mais fracas. A gente já tem um autoritarismo histórico que nos ajuda. E aí eu estou tentando chegar nisso. Eu vou ver se até o fim desse ano, o começo do ano que vem, sai um artigo sobre isso. E eu consigo te responder melhor. Mas podemos ficar no diálogo enquanto isso. E aí pensar nessa cidadania que a gente precisa implementar, né? Eu acredito que seja esse tipo de cidadania ativa, como a Arendt diz que tem que ser, né? Em que a gente consiga mobilizar esse pensamento, esse julgar, o diálogo, e que seja e um diálogo que não é autoritário. Eu não vou falar só, né? Mas esse falar também inclui o ouvir, né? E compor as coisas. Mas o que eu estava pensando muito é que tipo de modelo de cidadania que a gente tá, né? Porque me parece não ser nenhum desses que eu citei, mas ele tem elementos, por exemplo. Eu fico pensando até que ponto nós não... 2013, né, para mim foi muito... Porque a gente teve uma cidadania ativa acontecendo ao mesmo tempo que também tem a mídia mobilizando as pessoas, e começa a aparecer no meio das passeatas do Passe Livre, que fala em direito à cidade, que as pessoas têm que poder ter acesso a bens culturais, a lazer. Ao mesmo tempo que tá isso, começa a aparecer com gente com camisa da CBF, para falar contra a corrupção, e que vai depois apoiar um golpe institucional, e que vai, né, os mesmos agora estão apoiando o Bolsonaro, e aí me parece uma cidadania que não é ativa, mas ela também não é passiva, ela parece ser reativa a alguns comandos, né? E que comandos são esses, né? Como é que se dá isso? Porque também a gente não pode falar que é também algo condicionado, como no totalitarismo, mas parece que nós temos alguma coisa de condicionamento, né? E aí, quando eu fui ler algumas coisas sobre a teoria neoliberal, o que eu vi é justamente que uma das coisas que eles pensam em fazer é num sistema de punição e recompensa para estimular certas atitudes nos indivíduos. Então, eles pensam numa maneira de condicionamento, né? Mas ainda estou tentando entender que maneira é essa. E aí eu não estou tentando entender na questão do trabalho, mas na questão do espaço público, né? Que cidadania condicionada é essa do neoliberalismo? Mas eu ainda não tenho a resposta. Espero chegar nela um dia. Então vamos ao segundo bloco. Agradecer mais uma vez a Mari pelas respostas. O Lucas teve um problema de conexão, ele enviou a pergunta via áudio de WhatsApp. Eu vou tentar transmitir o podcast daqui para você ver se você compreende e tudo mais, porque como é uma pergunta longa, eu não me dei o dom, de acordo com a gama, de profanar a pergunta do Lucas. E assim eu irei transmitir, colocar o áudio para você escutar.
A minha pergunta para Mariana é sobre a questão do domínio e do povo. Eu penso, por exemplo, assim, lá no início do Príncipe do Maquiavel, ele diz que existem dois tipos de domínio, né? E dois tipos de Estado que acabam fazendo parte ali de dois tipos de domínio. São as repúblicas e os principados, ou seja, propriamente as repúblicas também são colocadas como formas de domínio, né? E no final das contas, a gente acaba percebendo que seja no Príncipe e seja lá nos Discorsi, o Maquiavel faz muito uso da categoria povo para mostrar como a base de toda forma de governo, no fim das contas, sempre é relativamente ao povo. No entanto, essa figura povo no Maquiavel talvez seja um pouco mais maleável de ser reconstituída, enquanto que na Arendt isso me parece muitas vezes difícil, sobretudo quando a gente pensa nas questões da questão social, ou quando também pensamos de como funcionava a República Romana e a democracia grega. E aí eu queria saber se a Mari consegue enxergar, por meio da Arendt, alguma outra forma de povo que possa corresponder a essa noção dela de política para o nosso mundo contemporâneo. É isso, um abraço. Pronto, Mari. Deu para compreender bem o correspondente na Praia do O correspondente da academia. Da academia. E agora eu passo a palavra ao colega Paulo para suas considerações. Paulo, é contigo. Valeu. Tudo bom, gente? Tudo bom, Mari? Oi, Paulo. É bacana. Bom, vou tentar ser o mais objetivo possível, né? Como sempre. Primeiro, parabéns, assim, a sua fala foi bem bacana, né, cara? Acho legal. Até o Evandro chamou atenção para isso, né? A fala da Mari tem aquela qualidade de, parece que cada pedaço da fala dela dialoga com cada um, né? Porque todo mundo tem algum interesse em algum momento na área que foi contemplado pela fala da Mari, né? Isso é reflexo de de um trabalho minucioso, né, que resgata os elementos, e a Mari, enfim, sempre foi muito cuidadosa, né, no trabalho dela. Então, obrigado, Mari. A minha pergunta é bastante aberta, Mari, porque, assim, você sabe que eu tenho já um interesse em comum contigo, para variar, né, todos nós temos algum interesse em comum com a Mari, né, que diz respeito a essa questão dos afetos na altura, né, e tem um elemento bem particular que você elenca sobre essa possibilidade da produção política, né, das condições da atividade do espírito e do próprio espírito, vamos dizer assim. E aí a minha pergunta é mais uma provocação, queria saber para onde é que você vai encaminhar, ou você pretende encaminhar isso, é que dentro da possibilidade, vamos dizer assim, né, de produção, alteração, né, das condições e do próprio espírito, como é que ficaria essa interface afetuosa, vamos dizer assim, afetiva do espírito, né? Como é que você pretende pensar essa criação das nossas condições afetivas a partir da política, né? Só para ilustrar uma possibilidade, rapidamente, seria essa questão das redes sociais, né? Tem um documentário da Netflix agora que está todo mundo comentando, está na modinha esse documentário agora, mas ele fala coisas que já são ditas há bastante tempo, né? As redes sociais, elas criaram uma interface de interação humana que não simplesmente circula informação, elas nos condicionam afetivamente. Isso é capaz de despertar rebeliões, derrubar governos, provocar genocídios, como a gente viu no Sudeste Asiático, esqueci o país agora, Mianmar, se não me engano, que aconteceu esse problema lá, por causa da polarização provocada por redes. Então, assim, pensar esse condicionamento efetivo é central em época de redes, né? Eu queria saber se você pretende encaminhar nessa direção e como é que você pretenderia operar isso conceitualmente. Pronto. E para fechar o segundo bloco, eu convido a colega Nádia a fazer suas considerações. Está na sala? A Nádia? Tá. Tá bom. Pronto, pode ficar à vontade, Nádia. Não te ouvimos, Nádia. Tá certo, pode escrever.
Enquanto isso, Mari, fica à vontade. Vou, porque aí a Nádia, inclusive, pode ir com mais calma. Primeiro eu vou responder o nosso correspondente da academia, Lucas, que ele falou dessa questão que o Maquiavel diz que a base de toda forma de governo é o povo, né? Mas eu acho que, embora ele não tenha falado isso, né? Eu acho que o que a Arendt também, acho que de alguma maneira concordaria com isso, porque você não vai jogar o povo fora, né, no mar para governar, você precisa governar, então você precisa arrumar com o povo, né, com o povo no sentido, não com a participação popular necessariamente, mas ou iludindo, né, como diz o Laboissy, você precisa fazer alguma coisa, né, de certa maneira a servidão também precisa ser voluntária, em certo sentido, né, não dá para ser. Em poucos momentos ela é puramente violenta, né, puramente opressiva. Então, a princípio, ter algum tipo de desenvolver algo no povo que ele veja uma legitimidade naquela dominação, ou uma justificativa para isso, né, melhor dizendo, ou, enfim. E aí a ideia de povo em Arendt, no Sobre a Revolução, eu acho que isso aparece de uma maneira mais clara, né, que é uma concepção de um grupo de pessoas que é plural, né, então que cada um tem a sua singularidade, e que se reúne de alguma maneira para construir alguns princípios comuns, né, de convivência. Um desses princípios eu acho que é um senso de justiça compartilhado. Isso também aparece, eu acho que no Origem do Totalitarismo, quando ela está falando da lei totalitária, ela vai falar da importância de um povo do consensus iuris, retomando o Marco Túlio Cícero, que a ideia é justamente você ter um princípio de justiça que é comum. Então, todo mundo vai aceitar viver sobre as mesmas regras, porque essas regras têm um princípio que todo mundo compartilha e entende que é importante, né? Ela até diz, bom, mesmo um criminoso que viola as leis, ele não é jogado fora da comunidade política. Ele é punido, ou acontece com ele aquilo que está nas leis, porque ele mesmo compartilha daquele princípio de justiça de algum modo, fazendo parte daquela comunidade. Então, eu acho que o povo, para ela, vai passar por por ter algum vínculo comum, né, pelo menos, de algum princípio compartilhado que faz com que eles se sintam parte da mesma comunidade. O que eu acho que acontece também é que a Arendt vai falar a partir da modernidade, e até a Elivanda falou do Estado-nação, né, o surgimento de outras possibilidades desses conjuntos de pessoas se constituírem, não como povo, mas como nação, pensando, bom, temos a mesma língua, o mesmo nascimento, né, nascemos no mesmo lugar, temos a mesma cultura, e, portanto, fazemos parte do mesmo grupo, né, mas ela diz, bom, é uma maneira de se juntar que não é com um vínculo político, né, porque não tem esse compartilhamento de um princípio comum de justiça, mas é sim um vínculo que se pensa natural, nascemos da mesma coisa, um vínculo cultural, né. Tem também o que ela vai dizer, eu acho que ela também vai falar sobre, na Idade Média, mas isso eu acho que é na condição humana também, com a falta do espaço público, a religião ser esse vínculo, né, nós temos a mesma fé, então vamos pensar que fazemos parte da mesma comunidade porque temos em comum a mesma crença, né, mas também mais uma maneira de estar junto, ou de se ver parte de um grupo que não é político. E tem também a questão das massas, né, que aí surge mais contemporaneamente, que são um grupo de pessoas que não têm um vínculo público, né, e também estão profundamente isolados, e aí, inclusive, o que ela fala, bom, nessas condições de massa pode vir essa sensação de desamparo, né, alguns falam de desamparo, outro de isolamento, que é justamente essa, bom, eu tô no meio de um grupo, eu tô num país, mas eu não me sinto vinculado a ninguém, né, eu me sinto completamente isolado, sozinho, desamparado, né, sem laços, sem raízes nessa comunidade, sem esses compartilhamentos. Então, eu acho que a categoria de povo em Arendt ela é política e ela precisa ter um mínimo de espaço público para que tenha esse laço, esse vínculo político. E espero, o Lucas ainda não voltou, né, tá na academia, então espero quando ele voltar da academia um dia ouvir minha resposta, que eu tenha respondido isso para ele. Ou se não, que pelo menos ele tenha conseguido, sei lá, né, ficar mais forte com a academia. Paulo,
Então, essa questão dos afetos, é difícil pensar isso, tô aqui tentando, né, mas é difícil, a gente já comentou, acho que isso, né, pensar nisso. A Arendt, porque ela dá umas pistas, uns elementos, mas ela não desenvolve. Aí fica a gente aqui quebrando a cabeça em como fazer, mas me parece que tem sim essa questão dos afetos e de uma produção política dos afetos, porque, bom, ela abre sobre a Revolução falando de medo e de esperança, são dois afetos, e são afetos públicos, né? É o medo de que destrua toda a humanidade, então não é um medo que eu tenho sozinha de qualquer coisa, assim, não é, sei lá, um medo existencial, eu tenho medo de morrer, né? Não, eu tenho medo de todo mundo morrer, de acabar a vida orgânica na Terra, né? Então é um medo que envolve os outros e também que ele vem de uma ameaça de ação humana, né? Então ele é um afeto político, não tem jeito, é um afeto público. Fala da esperança também como um afeto público, de eu conseguir me relacionar com as outras pessoas e realmente estabelecer um governo livre que não vá aniquilar uma boa parte da humanidade ou mesmo a humanidade inteira, né? E eu acho que também ela vai falando desse, quando ela fala nesse espírito agonístico, me parece que também é um tipo de afetividade, você se mostrar aos outros, né? Você não está sozinho em casa. Você tem essa ligação de ser reconhecido de alguma maneira por a sua singularidade, quem você é pelos outros. Então isso me parece que cria algum tipo de afeto e que é importante, né? E mesmo essa questão do que eu falei das massas, me parece uma questão também afetiva, né? Que é isso, se sentir desamparado, né? Diante de, embora cercado de pessoas, mas você não tem esse laço, você não tem essa comunicação com as outras pessoas. Então, sim, tem sempre ali de fundo uma questão afetiva, e eu acho que com isso também, né, ela fala do ódio na política também, do ódio na Revolução, né, o papel desse ódio na Revolução Francesa, e então, me parece que tem, mas um pouco na Arendt eu acho que não dá para, a gente fica com esses elementos, bom, existe essas afetividades, e até teve uma parte que eu falei, em que ela diz, bom, o coração não é completamente desvinculado ao mundo, né, você é afetado pelo mundo, então, e que me parece que ela não faz esse desligamento, né, e aí, realmente, eu acho que a questão que você coloca, que as redes sociais, ela condiciona afetivamente, isso foi desligado, foi bem discutido, né, acho que antes até, e pelo que eu sei é que eu ainda não li, mas parece que tem quem está falando dessas questões do desejo de afetos e do nosso mundo contemporâneo, pelo que eu sei, é o Lazarato, né, que vai fazer essas questões. Eu ainda não li, então eu não vi, mas de qualquer forma é algo que parece que tá pulando assim pra gente, saltando aos olhos. Acho que por isso que a gente também está prestando mais atenção, porque a gente veio de uma situação que os afetos fizeram, né, um estrago grande na política, né, que parece que o ressentimento, né, com o PT, o ódio, a corrupção, teve um papel importante na vida política do Brasil nos últimos anos, mas aí é que eu fico pensando, né, eu acho que a gente tinha caído no discurso liberal e neoliberal, que nós somos racionais e a gente calcula em termos de política, em termos da vida, e não somos afetivos, né, e eu acho que tanto o liberalismo como o neoliberalismo, ou no caso do Bentham, que até fala de algum tipo de afeto, mas a gente pode discutir se é afeto, dor e prazer, ou se é uma outra coisa, né? Mas até quando fala de dor e prazer é muito reduzido, é só dor e prazer, né? Mas eu acho que o tempo inteiro a gente está sendo mobilizado por afetos, e esse discurso do cálculo racional, de na política a gente pensa de maneira diferente, ele simplesmente serve para omitir esses afetos. A partir do momento que a gente não olha para esses afetos públicos, é muito mais fácil da gente ser mobilizado por eles e agir de acordo com eles, né? Mas me parece que o medo, por exemplo, tanto não só na tirania, né, mas ainda hoje, né, a gente tem um medo por conta de uma insegurança econômica, no nosso caso política, enorme, ele faz um papel crucial, né, e a gente precisa começar a olhar para esse tipo de coisa. E aí, depois de falar tudo isso,
trabalhar isso, sim, mas na verdade o desafio é pensar exatamente que afetos que o neoliberalismo nos mobiliza, né, e que faz a gente agir, acaba estimulando certas ações por meio desses afetos. E agora eu tenho que ver a pergunta da Nádia, porque eu não li. Ela enviou para o WhatsApp do Ricardo. Agora escreveu, não mandou áudio, feito Lucas, para ser transmitido simultaneamente da academia. Uhum. Só aguardar um pouco pronto. Ela mandou, irei ler. Mari, parabéns pelo trabalho, pela fala incrível, clara e que ao mesmo tempo reflete um trabalho profundo e cuidadoso. Como Paulo colocou, tangencia e provoca nossas pesquisas. Minha questão não é clara e por isso mesmo fique tranquila para a resposta não ser. Ao te ouvir falar, fiquei reforçando o sentimento de que Arendt, independentemente como vai indicando as insuficiências das formas de governo dos Estados-nação, o papel de administração dos governos democráticos, do socialismo e etc. Ao mesmo tempo em que os fundamentos políticos estão ali, claros, e aí vem os conselhos nos apontando como possibilidade, ainda que não em uma forma, meu incômodo ao não se filiar a nada, ao indicar as insuficiências, a uma acusação de algo utópico em sua teoria, quando eu acho que ela está contra um contentamento com uma realpolitik. Como você vê nesse sentido? E para concluir, a Alexandrina tinha colocado um comentário num grupo. Quer complementar, Alexandrina, ou vai para o privado de Mari? Tudo bem, então. Não, quero complementar, não. Acho que eu fui super contemplada na fala do Paulo, quando ele perguntou sobre as paixões e a questão da relação entre as atividades da vida ativa, né, atividades humanas e espirituais. Eu também estou interessada nisso, bem daí, principalmente com o fechamento da Mari. Mas ela respondeu e depois eu faço pergunta também pelo WhatsApp, a gente se encontra por aí, e aí ela dá um direcionamento aí para minha pesquisa. Assim, tudo bem, agradecemos. Agradecemos aos demais pelas perguntas. Mari, fique à vontade. Só lembrando, encerramos os debates com a pergunta da Nádia. Depois eu repasso a palavra ao Ricardo para os agradecimentos. Fique à vontade, Mari. Certo, então vou começar falando da Nádia, o Paulo não mencionei, né? O Paulo falou da dimensão afetiva, e eu falei também, acho que no começo, mas eu quero reforçar. Tem uma dimensão afetiva do que a gente está fazendo, né? De ouvir o outro e se sentir provocado, e depois fazer pergunta ou comentário e provocar, né? E sem esse tipo de encontro que a gente tem, porque eu acho maravilhoso encontrar vocês e poder escutar e poder falar, e acho muito bom que vocês fazem perguntas, ainda mais todo mundo que me fez pergunta aqui é só amigo, assim. E realmente isso, acho que afeta não só a minha reflexão, né, me ajuda, mas também me inspira demais, né, eu adoro conversar com vocês, e que bom que a gente achou essa solução virtual, não podendo ter o encontro presencial mesmo, né, real, e espero que em breve a gente possa fazer isso. Bom, a Nádia perguntou desse negócio da insuficiência das formas de governo, né, a Arendt sempre vai fazendo esse trabalho crítico, ou de construção, de desconstrução, né, e que parece que me parece que ela entra nisso, nessa desconstrução, e ela não propõe, né, ela não é propositiva. Acho que primeiro porque ela diz, bom, essa solução não pode ser dada por o sábio, né, mas sim pela própria ação política, pelos próprios agentes, né, mas talvez, eu não sei se esse é incômodo com a Nádia, mas eu sinto, talvez outras pessoas tenham sentido,
se ela aponta tanto sobre essa esperança tão grande no sistema de conselhos, né, eu fico pensando por que ela não deu mais páginas para isso, né, por que ela não estudou mais, por que ela não nos disse mais sobre isso, porque realmente a gente fica com essa vontade de ouvir mais e de saber, inclusive, essa questão, né, tem uma hora que ela fala que na Revolução Húngara e no começo da Revolução Russa, tem ali um ajuste entre administração e política que é promissor, só que ela só fala isso, ela não diz como que se dá, ela não entra em detalhes, e eu fico assim, mas então como é que é, né, porque parece que a gente poderia ir nessa direção, né, e aí, eu fico com esse incômodo, né, com a Arendt, acho que é esse incômodo que você tem, e essa questão dela não se filiar a nada, né, por um lado é muito interessante, e eu acho que até a tese do Ricardo, né, acho que como vai trabalhar com a Arendt como pária, vai dizer bem isso, né, que é essa pessoa que está de fora, que não se adequa bem, que não está dentro de um grupo, e que, portanto, tem uma posição intelectual e política que é diversa, né, mas, e que isso parece responder muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, para mim, fica uma perplexidade. Bom, se ela diz que a política, ela envolve muitos, por que não se associar com outras, ela mesma, né, se associar com outras pessoas para fazer essa discussão, né, ou levar algumas coisas em conta. Então, eu acho que no fim, eu não sei se eu te respondo, ou se eu digo que eu compartilho dessa mesma inquietação que você, que é ótimo ouvir a Arendt falando sobre as insuficiências das formas de governo, sobre esses fundamentos da política, mas também a gente fica um pouco ainda precisando de mais coisas para vislumbrar uma saída para essa situação que a gente está, né? Eu não sei se de repente era isso também, a Arendt vislumbrava essa saída, ela apontou um pouco pela revolução, né, mas aí agora a gente tá lascado, porque a gente não vê nenhuma revolução no horizonte, né, a gente tá meio num momento de desesperança política, para não dizer desespero, né, e aí acho que, aí volta essa questão do Paulo, né, que fala da afetividade, se a gente está na desesperança ou no desespero, como é que a gente vai agir ou a gente não vai agir, né, porque a gente não vê possibilidades. Então, enfim, e aí a gente vai na Arendt também, não fica faltando, né, parece, enfim, acho que é isso que eu tinha para falar. E obrigada, gente, pela paciência, de escutar e pelas perguntas e comentários. Agradecemos, Mário, pela brilhante aula e pela tarde que você nos proporcionou. Ricardo, é contigo. Obrigado, Antônio. Todos me escutam bem? Concordo, Nádia. Só falta isso nessas tardes de quinta-feira, viu? Está fazendo falta. Pessoal, eu queria me desculpar pela ausência virtual. Eu estou com uma crise de coluna desde o início da semana e estava muito ruim ficar sentado na posição mais adequada aqui para observá-los. Então, tive que ficar mais à vontade e sumir um pouco. Mas maravilhoso naquilo que importava, que é a condução do processo pelo Antônio e esse bálsamo, né, de conhecimento que a Mari nos brindou, fabuloso, sem puxa-saquismo nenhum, esclarecedor demais, maravilhoso, maravilhoso. Minha querida, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, pelo seu talento em mobilizar esses conceitos, que é esclarecedor para todos nós. E agradecer a todos pela presença, por mais uma tarde. E a partir de quinta-feira que vem, a gente abre um novo ciclo com o Paulo, com a Elivanda e com o Igor Nunes. Se estava bom, vai ficando cada vez melhor. Vão percebendo o negócio aí, né? Não é brincadeira. E solicitar a todos os inscritos que, quando forem fazer os acessos, tenham cuidado para estar com o nome, né? Não estar com nicks ou apelidos ou o que o valha, para nos ajudar a permitir o seu acesso à sala, ok? A divulgação do canal, todos os vídeos já estão indo para lá, já está o da Alexandrina e o do Evandro, da Mari em breve também. Então, vocês
possam ir acessando, se inscrevendo e dando ressonância ao canal GPE de Uva CNPq. O Antônio colocou o link que a Beatriz tinha solicitado, tá bom? Então, muitíssimo obrigado, beijo no coração. Mari, passa a palavra para você dar o seu tchau final e até mais. Gente, obrigada mais uma vez pela escuta, pelas conversas. Espero que... Bom, como eu falei, esse é um texto que eu estou trabalhando ainda, é o primeiro passo, então, quem quiser, e para mim vai ser uma alegria conversar sobre isso, continuar conversando, a gente buscando essas respostas, tanto filosóficas quanto políticas juntos, fazendo essas trocas afetivas, para ver se essa desesperança e desespero diminui, né? É isso, muito obrigada a todos, e até a próxima quinta, estaremos aqui para ouvir os colegas. Bye, bye, beijo no coração. Vamos todo mundo voltar na proposta do Igor, viu? Próximo encontro. Tchau.